Amém. Essa é a nossa nova série, Atos dos Apóstolos, que nós vamos estar trabalhando aqui nos próximos sábados. E o meu convite, como eu comentei, é para te chamar para uma jornada intensa, uma jornada violenta, que Deus quer trabalhar no nosso coração. A pergunta, antes da gente iniciar aqui, é: você está preparado? Eu vou perguntar de novo. Vocês estão preparados? Não é um convite para você ficar sentado no seu lugar e, nossa, que legal ali. Não, é para você trazer para a sua experiência do seu dia aquilo que nós vamos compartilhar aqui, porque é algo poderoso. Amém? Então, nós sabemos que como igreja nós estamos na visão de que esse será o ano da frutificação. Então o ano foi dividido em 4 etapas. Nós estamos trabalhando essas 4 etapas. Nós já trabalhamos a primeira etapa, que foi a etapa do preparo da terra. Então todas as séries que nós fizemos aqui, todas as pregações que nós fizemos aqui no culto de sábado, foi olhando para esse momento. E agora nós estamos no momento de semear, o momento de lançar a semente, o momento agora de pegar a terra que nós preparamos e começar a plantar. Então os próximos 3 meses, iniciando agora a série de Atos dos Apóstolos, nós vamos trabalhar séries que tem essa relação com semear. E se a gente pudesse traçar um paralelo, basicamente são séries que têm relação com evangelismo. Então o nosso objetivo aqui é que você saia dos cultos de sábado, preparando para a sua semana, seja no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você esteja, para que você plante sementes, para que você seja testemunha de Jesus, para que você proclame o Evangelho, para que você evangelize as pessoas, amém? Então a ideia é que quando nós terminarmos aqui as séries e as pregações, você saia com esse calor intenso no seu coração, com esse fervor de poder falar do amor de Cristo, o amor que te alcançou. E nós vamos expor aqui o livro de Atos dos Apóstolos e a gente não vai se atentar a alguns detalhes históricos, por exemplo, porque nós não temos tempo aqui. Então o meu convite é, se você quiser se aprofundar, você vai assistir os vídeos da Escola do Discípulo. Nós temos já uma exposição inteira lá no nosso canal da Escola do Discípulo, e você vai poder saber contexto histórico, quem escreveu, como que foi feito, quem era o público, e aí você vai poder olhar melhor e se aprofundar mais no livro de Atos. E o meu convite é para você já abrir a sua Bíblia aí no seu lugar, ou o seu aplicativo, manter aberto, porque hoje nós vamos ter uma exposição intensa do capítulo 1 e do capítulo 2. Capítulo 1 inteiro e o capítulo 2 inteiro nós vamos tratar aqui essa noite. E sim, nós temos um grande desafio, então vai ser intenso. E eu peço que você me acompanhe. Se eu falar rápido demais, trocar palavras, você entenda, fica comigo, porque é muita coisa para a gente trabalhar aqui essa noite. Amém, gente? Vocês estão comigo? Isso. Atos capítulo 1, versículo 1. Nós vamos já iniciar. E eu quero ler com você o seguinte: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Nós vemos aqui Lucas iniciando a segunda parte de uma história. A primeira parte da história que Lucas escreveu, que é o autor do livro de Atos, foi o Evangelho de Lucas, que tem o mesmo nome dele. Então Lucas escreveu o Evangelho e depois ele escreveu Atos dos Apóstolos. É uma história só em 2 partes. Se você ler o Evangelho de Lucas e emenda no livro de Atos, você vai perceber que ele dá continuidade àquela história. Então o livro de Atos é essa segunda parte que Lucas, médico, era o médico da época, está escrevendo. Então ele está dando continuidade. E o interessante é que ele começa aqui no versículo 1 falando o seguinte: olha, no meu primeiro livro, ou seja, no Evangelho de Lucas, eu escrevi tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Tudo que ele iniciou, tudo que ele começou lá desde o primeiro dia do ministério dele. Ou seja, agora o livro de Atos, Jesus continua fazendo, só que em vez de ser Jesus fazendo, é o Espírito Santo de Jesus através da igreja. Então Jesus nunca parou de fazer nada.
Ele sempre continuou fazendo. O Evangelho de Lucas inicia o que Jesus começou a fazer, e o livro de Atos dá prosseguimento a isso. E ele continua fazendo até hoje. Jesus continua fazendo até hoje através da sua igreja, através do Espírito dele que está em cada um de nós. Inclusive, algumas pessoas vão dizer que o livro de Atos poderia se chamar livro de Atos de Cristo, e não dos apóstolos. Ou então, o livro de Atos do Espírito, e não exatamente dos apóstolos. Por quê? Porque tudo que os apóstolos fizeram, tudo que a sua igreja fez, foi por meio do Espírito. Então esse mesmo Espírito que fez com que Jesus iniciasse o ministério dele, tudo que ele fez, ensinou, ele foi derramado sobre os apóstolos e continua em nós até hoje. É isso que Lucas inicia falando. E o interessante, ainda no versículo 1, que Lucas vai dizer, olha, Jesus começou a fazer e ensinar. Primeiro Jesus fazia, depois ele ensinava aquilo que ele fazia. É por isso que alguns fariseus, quando Jesus vai pregar, falam, nossa, Jesus tem tanta autoridade, ele tem tanta autoridade diferente de outras pessoas, porque Jesus ele não pregava algo teórico, algo bonito, algo que era belo de ser feito, ele pregava o que ele fazia. Então Jesus fazia e ensinava, ele fazia e ensinava. Isso é interessante porque existe um princípio bíblico aqui para a nossa própria vida. O princípio bíblico aqui é que não cobre das pessoas aquilo que você não faz. Não ensine para as pessoas, seja você um líder, um pregador, alguém que tem pessoas que você discipula de próximo de você, não ensine aquilo que você mesmo não faz na sua própria vida, porque aí você traz um ensino sem autoridade. O que o princípio bíblico nos fala é que aquilo que você quer que os outros realizem, aquilo que você quer ensinar, primeiro você precisa estar executando na sua vida. Você precisa estar fazendo na sua própria vida. E aí o versículo 13 ele diz, durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. E lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. É interessante que parece que Lucas ele quer deixar aqui claro, explícito, que Jesus apresentou várias provas claras de que ele estava vivo. Por que isso é tão importante para a gente? Porque quando nós falamos de ressurreição, nós estamos falando sobre algo que é central no Evangelho. A ressurreição de Cristo é o centro daquilo que nós cremos. Então, quando a gente vê o Lucas escrevendo, dizendo, olha, Jesus ele estava vivo. Ele não era uma ilusão ou algo que as pessoas imaginavam. Ele realmente estava vivo e ele apresentou várias provas disso. Isso nos traz uma esperança, porque o que nós proclamamos como igreja é um Jesus que está vivo. Isso é muito importante para a gente vai ver depois ao longo ainda desse capítulo. Então, quando nós olhamos para Jesus, ele começa a trabalhar nesse período que ele estava vivo, nesses 40 dias que ele ressuscitou, ele fala sobre o reino de Deus. Por que Jesus, de diversos assuntos, decidiu escolher sobre o reino de Deus? Ele escolheu isso porque é isso que vai transformar o mundo. Quando nós olhamos para a igreja do primeiro século, justamente essa igreja aqui que inicia em Atos dos Apóstolos, eles pregavam sobre o reino de Deus, porque isso era o assunto mais importante. A igreja que transformou o mundo e chegou até nós hoje nós estamos aqui, ouvindo sobre o Evangelho que se iniciou nessa igreja. Nós estamos aqui porque essa igreja pregou sobre o reino de Deus, o reino de Cristo, e nós precisamos continuar falando sobre isso. O reino de Deus não é algo que virá quando Jesus voltar. Ele virá sim na sua completude, né? Ele completamente quando Jesus voltar. Mas desde que Jesus iniciou nessa terra, desde que Deus invadiu essa terra através da vida de Jesus, o reino de Deus já começou a ser estabelecido. Então eu e você como igreja podemos trazer a realidade, o reino de Deus sobre essa terra, os princípios do reino de Deus sobre essa terra. Então quando eu e você oramos o Pai Nosso e pedimos, Deus faça aqui, assim como é feito no céu, nós estamos orando, Deus traga os princípios do céu, as leis que regem os céus, aquilo que está sobre o Senhor, traga para essa terra. Como? Através da minha vida, através da vida da igreja. Por quê? Porque desde que Jesus veio, isso começou a ser possível. Então é como se nós estivéssemos vivendo no futuro. As leis humanas, elas estão debaixo das leis que regem o reino de Deus. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o que comanda a minha vida não é a lei dessa terra. Eu como um bom cidadão respeito e eu cumpro a lei, ok? Ninguém vai viver de maneira ilegal, mas o que está acima disso é a lei dos céus, é a lei do reino.
Então, qualquer coisa que eu tomo uma decisão, não são as pessoas que me dizem o que fazer, mas eu oro a Deus pedindo a direção dele. Se eu recebo um laudo médico, não é ele que é o laudo final, é Deus que dá o laudo final sobre a minha vida, porque minha vida, existe outra coisa que rege ela. É o reino de Deus que veio naquele dia em que Jesus estava sobre essa terra, e ele permanece até os dias de hoje através do Espírito Santo. É por isso que esse é um assunto tão importante. É por isso que quando nós olhamos para as pessoas lá fora e nós vemos a vida das pessoas vivendo em trevas, depressão e ansiedade, existe uma outra lei que pode reger as vidas delas. Elas podem ser alcançadas, elas podem ter esperança, mas elas ainda não sabem disso. E aí no versículo 4, ele continua dizendo: certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus já ressuscitado, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Nesse versículo 4, nós vemos Jesus falando sobre a promessa. Existem várias promessas que Deus quer derramar sobre a nossa vida, e Ele já derramou. Mas existe uma que é a promessa, não é mais uma promessa, é a promessa. E o que é essa promessa? Ele responde no versículo 5: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então a promessa de Deus para as nossas vidas é o Espírito Santo dele, é a vida dele. Por que isso é tão importante? Porque quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando do próprio Deus vivendo em cada um de nós. O próprio Deus que criou todas as coisas, soberano, dono de todas as coisas, está vivendo dentro de cada um de nós aqui. É por isso que isso é tão importante. É a promessa de Deus que foi derramado. A promessa que Deus planejou antes da fundação do mundo é que cada um de nós, eu e você, tivéssemos o poder de Deus vivendo dentro de nós. E aí, isso é interessante porque na história da humanidade, isso nunca aconteceu, nunca antes isso foi visto. Quando a gente olha para Davi, para Moisés, para Abraão, nós vemos relatos dos próprios profetas de um determinado período onde o Espírito Santo se estabeleceu sobre a vida dessas pessoas, mas nunca antes isso foi real, a ponto de o tempo todo o Espírito do próprio Deus estar vivendo dentro de cada um de nós. Eles tinham Deus, mas eles não tinham Deus neles, e é o que nós temos hoje, é o que nós temos agora. Então algo sobrenatural, algo que mudaria a realidade para sempre, estava pronto para acontecer. Então Jesus fala: a promessa virá. E ele diz no versículo 4: não saiam de Jerusalém. E por que Jesus fala isso? Jerusalém era, naquele momento, o lugar mais perigoso para os apóstolos ficarem, para os discípulos de Jesus ficarem. Era onde a perseguição estava começando a acontecer, e ali era o lugar onde mais tinha perseguição. Então, pela lógica, os apóstolos iam olhar para Jerusalém e falar: esse é o último lugar onde nós devemos estar. Mas Jesus fala: não, voltem para Jerusalém e fiquem lá. Jesus provavelmente queria ensinar para eles que o lugar onde eles abandonaram Jesus, Jesus não iria abandonar eles. Onde eles fugiram de Jesus para salvar a própria pele, Jesus estava comunicando a eles: olha, esse local onde vocês me deixaram é o local onde eu vou estar em vocês, onde eu vou mostrar para vocês que não é o poder do braço de vocês, mas é o meu poder. E por mais que seja o lugar de maior perseguição que vocês podem estar, é o lugar onde mais vocês vão ter poder do alto para poder proclamar o Evangelho, porque não tem a ver com esse mundo, não tem a ver com o poder desse mundo, tem a ver com o poder do Espírito que vai ser derramado sobre cada um de vocês. E ele continua no versículo 6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a vocês saber. Ou seja, eles estavam achando que essa promessa de vir o Espírito Santo sobre eles, e esse poder de Deus sobre a vida deles, seria um poder onde eles teriam força para restaurar o povo de Israel, para restaurar o governo de Israel, a glória de Israel. Ou seja, entende, os apóstolos estavam com Jesus ressuscitado, ele acabou de fazer um ato extraordinário que ninguém nunca viu na vida, e aí eles poderiam perguntar qualquer coisa. Olha o que eles vão perguntar. Eles poderiam perguntar qualquer coisa, e eles perguntam: Jesus, mas será esse tempo onde vai vir esse poder, que a gente não sabe muito bem o que é,
que a gente vai ter esse poder para poder guerrear e restaurar o povo de Israel, eles não tinham entendido nada sobre o que seria a promessa. E o interessante é que Jesus responde isso no versículo 7, né? E basicamente ele responde: olha, vocês não precisam saber disso. Isso não interessa a vocês. Jesus deu um fora aqui, vocês perceberam? Talvez de uma forma muito doce, né? Mas ele estava falando assim: olha, isso não interessa. Por que vocês querem saber esse assunto? Isso não faz sentido. O dia e o tempo só Deus sabe, mas não cabe a vocês saberem. Então, essa história de ficar tentando descobrir o dia que Jesus vai voltar, a gente já tem a resposta de Jesus: não interessa. Claro que com um pouco mais de amor, né? Mas não interessa. Para de ficar fazendo conta e imaginando. Existe outra coisa para a gente fazer, enquanto a gente espera. E aí nós entramos no versículo 8 de Atos. Atos 1, capítulo 1, versículo 8. E esse é o versículo central de todo o livro de Atos. Todo o livro de Atos. Esse é o versículo que é o centro da ideia do que acontece em todas as histórias que nós vamos ver daqui para frente. Diz o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Esse versículo é muito conhecido, talvez você já tenha ouvido falar sobre a grande comissão. A grande comissão que Jesus nos deixou para a gente executar, para a gente fazer. Então o que Jesus estava dizendo era o seguinte: olha, em vez de ficar preocupado o dia que eu vou voltar, o foco é vocês serem a minha testemunha enquanto eu não estou aqui. Enquanto eu não volto, e essa não tem que ser uma preocupação de vocês, se preocupem com outra coisa. O quê? Em ser minha testemunha. Esse é o foco da vida de vocês a partir de agora. Tudo que vocês fizerem, tudo que vocês forem realizar, vocês serão as minhas testemunhas. E ele diz que nós vamos fazer isso através do Espírito Santo. Um poder que vem do Espírito Santo, que vai fazer com que eu e você seja essa testemunha de quem Jesus foi. Ele diz isso porque a única forma de nós vivermos uma vida sendo testemunhas de Jesus é através do poder do Espírito. A gente não consegue fazer isso de forma natural, de forma humana. Então ele está dizendo: olha, o poder que vem para você não é um poder para você executar milagres, curar as pessoas, fazer coisas extraordinárias. Isso vai acontecer, mas tudo isso vai apontar para uma coisa: de que vocês devem ser minhas testemunhas. Esse é o foco principal. Esse é o objetivo principal. O poder sobrenatural que o Espírito Santo derrama sobre cada um de nós é para que a gente seja testemunha de quem Jesus fez. Então, a conclusão que nós chegamos aqui é que a evidência de que nós temos o Espírito Santo, sabe qual é? É se nós temos uma vida missionária. A vida missionária é um reflexo daqueles que entenderam que o poder do Espírito Santo que está sobre eles é para testemunhar quem Cristo é. E aí eu sou um eterno missionário, seja onde eu estiver. Porque eu estou o tempo todo, através do Espírito Santo, sendo testemunha de quem Jesus é, para que as outras pessoas conheçam quem Jesus foi. Então, ser testemunha de Jesus, consequentemente, é ser missionário. Você quer saber o quanto do poder do Espírito Santo está sendo feito através da sua vida? É o quanto você tem vivido uma vida de missionário. Quanto menos você fala de Jesus, menos poder do Espírito Santo tem fluído através de você. Menos coisas você tem feito através do Espírito Santo. Porque é fácil fazer qualquer outra coisa. É fácil, é só a gente trabalhar, é só a gente viver. Mas ser testemunha de Jesus, proclamar o Evangelho, falar quem Jesus foi, para alcançar o coração de outras pessoas, só através do Espírito. Só através do Espírito Santo. Então, você pode medir o quanto tem sido a sua vida, se ela tem fluído no Espírito, à medida do quanto você tem sido missionário e falado com as pessoas sobre quem Jesus foi. E ele continua no versículo 9. Ele diz o seguinte: depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Aqui no versículo 10, nós vemos os apóstolos e os discípulos dele tendo uma experiência com Jesus. Eles olham para um homem subindo aos céus. Eles olham para um homem
que veio do céu para a terra, e agora ele está retornando para o lugar de origem dele. Quando os anjos olham para aqueles homens olhando para Jesus, eles falam assim: homens da Galileia. Esse homens da Galileia não é por acaso que está sendo dito aqui. Esses anjos estão virando para esses homens e estão falando: olha, vocês estão vendo Jesus subindo aos céus, indo para a sua origem, ele é um homem dos céus, mas vocês, homens da Galileia, homens dessa terra, homens daqui, por que vocês estão olhando para os céus? Se vocês tiveram uma experiência com o homem dos céus, agora é hora de vocês olharem para a terra e começarem a estabelecer os céus sobre a terra. Aquilo que vocês viram subindo, a experiência que vocês tiveram com esse homem do céu, que esse homem que era homem ao mesmo tempo Deus, está na hora de vocês olharem para a terra de vocês e viverem aquilo que vocês tiveram com ele sobre essa terra. Então a mensagem aqui é: homens e mulheres de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, olhem para o dia a dia de vocês, olhem para o lugar que vocês estão, olhem para a terra que vocês estão. Se vocês encontraram o homem do céu, tiveram uma experiência com Jesus, agora olhem para o local que vocês estão e agora estabeleçam o reino dele sobre onde vocês estão. Então é por isso que é importante para a gente pensar em todas as áreas da terra em que a gente vive. É por isso que não pode ser coerente a vida de um cristão que não cuida do meio ambiente ou das coisas que estão à sua volta, da terra, dos animais. Não é coerente isso. Porque quando nós olhamos, gente, o céu, ele não vai ser uma realidade descolada de onde nós vivemos, não. O céu, lá em Apocalipse, vai vir sobre a terra. Então isso aqui já era algo sendo comunicado, dizendo: olha, vocês estão vendo ele subir, mas ele vai voltar. E ele vai voltar e se estabelecer sobre essa terra. Então não faz sentido a gente andar como se a gente não vivesse aqui, descuidando da terra que nós estamos vivendo aqui, porque no versículo 11 ele fala: e ele voltará em glória. Então até lá, vamos trabalhar, até lá vamos botar a mão na massa aqui nessa terra, fazer as coisas acontecerem aqui nessa terra, resolver os problemas aqui dessa terra, trabalhar com as injustiças aqui dessa terra, porque nós somos homens daqui. É isso que ele está nos dizendo. E no versículo 13 ele continua: quando chegaram, subiram a sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. E estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aqui nós temos o início da igreja na terra. O início da igreja, nesse momento da história, nesse instante, ela estava tendo a sua primeira semana de existência. A igreja que está aí até hoje. Estamos aqui até hoje por causa desse dia, onde a igreja começou a se reunir. E o interessante é que nós vemos algumas características da igreja, quando ela começou, que são características que na teoria, na ideia aqui, são princípios que a gente tem que levar na nossa vida até hoje, com a igreja que existe até hoje. Então a primeira coisa que nós vemos nesses versículos aqui, é que os primeiros dias da vida da igreja, foi que ela era uma igreja obediente. Jesus chegou para eles: voltem para Jerusalém e fiquem. Eles voltaram para Jerusalém e permaneceram. Você imagina, eles acabaram de ver Jesus ressuscitado na frente deles. O que eles deveriam fazer? Sair contando para todo mundo, espalhar essa novidade. Eles viram algo extraordinário, quando nunca antes foi visto, mas eles obedeceram a palavra de Deus e falaram: não, nós vamos voltar para Jerusalém, nós vamos permanecer e nós vamos aguardar. Então a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o que é ser igreja, é que nós precisamos obedecer a palavra de Jesus, obedecer aquilo que ele nos fala. A segunda coisa é que eles retornaram como corpo, em comunhão. Eles se encontraram e permaneceram juntos. Isso é muito importante. É o segundo ponto sobre o que é ser igreja: é permanecer unidos, em comunhão, em conjunto, como corpo. Então, nós precisamos disso, porque senão a gente não resiste. A gente não consegue caminhar sozinho. E a terceira coisa é que eles se reuniram para orar. Durante a primeira semana de existência da igreja, eles se reuniram para orar juntos. A gente não sabe sobre o que exatamente eles oraram, mas que eles estavam orando. Então as três características de uma igreja, de como ela precisa ser, é que ela precisa obedecer a palavra, de que ela precisa permanecer juntos e ela precisa orar. Esses são os elementos básicos.
Se nós permanecemos na palavra, se nós permanecemos em comunhão e se nós continuarmos em oração, a igreja vai continuar permanecendo e transformando a história. E o interessante é que não tem como o Espírito Santo ser derramado se nós não obedecermos, se a gente não estiver juntos e se a gente não estiver orando. Porque quando eles fazem isso, logo mais à frente o Espírito Santo é derramado. Então, se nós queremos ter o Espírito Santo vivendo em nós, sendo derramado cada vez mais sobre a nossa vida, para que a gente flua cada vez mais no Espírito, eu vou te dar 3 dicas. Obedeça a palavra, esteja em comunhão e ore. Básico e simples. E aí ele vai lá para o versículo 15, e a gente continua. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Quando nós vemos a igreja unida, eles provavelmente estavam estudando. Porque o que aconteceu? Eles se reuniram, provavelmente eles pegaram pergaminhos, pegaram tudo que eles tinham do Antigo Testamento e eles provavelmente começaram a estudar, tentando entender o que aconteceu. Eles estavam ainda vivenciando aquela imagem na cabeça deles de que um homem morreu, um homem ressuscitou e esse mesmo homem passou 40 dias com ele falando sobre o reino de Deus e de repente esse homem é levitado aos céus e some nas nuvens. Então eles voltam para Jerusalém ainda perplexos e começam a pensar: não é possível. Nós perdemos alguma coisa aí, alguma coisa não ficou claro para a gente, então provavelmente eles estavam estudando, tentando olhar para trás, para o Antigo Testamento, o que já havia sido escrito sobre Jesus. E aí Pedro fala: olha, era necessário isso acontecer. Nós vemos isso, Davi profetizando a vinda do Messias e tantos outros profetas vindo. E aí no versículo 21, já agora, ele fala assim: agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e levado aos céus. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. O que eles queriam? Eles queriam somar mais um porque Judas morreu. Eles queriam continuar como 12 apóstolos. Existia ali, uma questão sobre o número 12, até por conta das 12 tribos de Israel, mas eles falavam: olha, falta alguém, vamos tentar se organizar aqui para trazer essa pessoa que falta. E aí eles colocaram alguns critérios para isso. Os critérios eram de que a pessoa deveria ter estado com eles o tempo todo, desde o batismo de Jesus até a sua ressurreição, deveria ter visto Jesus indo aos céus e deveria ter sido escolhido pelo próprio Jesus para ser discípulo. Tinham 120 pessoas com ele ali, só 2 passaram nesse critério. Só 2 pessoas, que foi José e Matias. Então, existe um critério colocado aqui pelo apóstolo Pedro de quem deveria ser apóstolo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que não tem como hoje existir apóstolos no mesmo perspectiva bíblica de que aqueles eram apóstolos. Então não tem como hoje eu me denominar apóstolo dizendo que eu sou igual aos apóstolos da Bíblia. Porque eu não vi Jesus começar o ministério, eu não vi Jesus ressuscitar, eu não vi Jesus ascendendo aos céus. Eu posso até denominar algumas pessoas como apóstolos no sentido da palavra, de que são pessoas enviadas. Então, os missionários da nossa igreja são apóstolos, eles são enviados pela nossa igreja para estar em algum local. Mas eu dizer que eu sou apóstolo na mesma autoridade que aqueles apóstolos da Bíblia, isso não existe. Então, qualquer pessoa que se denominar apóstolo e dizer assim: olha, eu sou como aqueles apóstolos da Bíblia, mentira, não é. Você viu Jesus ressuscitado? Você viu Jesus subindo aos céus? Você viu Jesus morrendo? Você viu Jesus sendo batizado? Não. Então, como apóstolo bíblico, você não pode. Agora, você se diz apóstolo de plantar a igreja, de ser enviado? Amém, você é. E isso é interessante porque isso nos mostra que a autoridade de ser alguém para ser testemunha de Cristo é uma autoridade dada pelo Espírito a todos. Não existem pessoas mais espirituais ou superiores do que outras, porque o mesmo Espírito está em cada um de nós. Então, o que me dá autoridade para ser testemunha de Jesus não é me denominar pastor, apóstolo, pai apóstolo, bispo e Deus, sei lá. É o Espírito Santo que está em mim, que está em você. Então, nós temos a mesma autoridade para executar as mesmas tarefas, porque não é questão de habilidade, é questão do poder do Espírito.
E esse Espírito já foi derramado sobre cada um de nós. Nós temos depois o apóstolo Paulo, que é um caso muito específico, que depois vai ser falado. E aí no versículo 26 nós vemos um caso muito curioso. Os apóstolos lançando sortes. Eles jogando pedras, que é o Urim e Tumim, para decidir quem seria o novo apóstolo. Só que isso é interessante porque eles fazem isso como o Antigo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas faziam isso. Talvez eles devessem ter esperado um pouquinho mais para tomar uma decisão pelo Espírito, e não mais como era antigamente. Mas aqui é interessante que nós vemos 3 coisas sobre como nós devemos tomar decisões para o nosso dia a dia. Nesses versículos aqui, nós vemos 3 dicas de como você deve tomar decisões da sua vida. Você está querendo tomar uma decisão importante nos próximos dias, nas próximas semanas? Eu vou te dar 3 caminhos para você fazer isso. A primeira coisa é que ali estavam reunidos 120 pessoas, e eles precisavam escolher um novo apóstolo. Então, quando você vai tomar uma decisão, busque conselhos de pessoas que têm o Espírito Santo, pessoas que são da igreja. Em Provérbios 11:14 diz: na multidão de conselhos há sabedoria. Então você vai tomar uma decisão, não deixe que elas decidam por você, mas busque a orientação de pessoas confiáveis. A segunda coisa, no versículo 24, é que eles oraram a Deus. Então, antes de tomar uma decisão, pergunte para Deus o que Ele quer. Ore a Deus. Pergunte: Deus, o que o Senhor quer fazer? Qual decisão tem que tomar? E por último, eles lançaram sortes. Você não vai fazer isso, ok? Você não vai olhar para o seu signo, perguntar como está o seu humor, para saber como está o seu dia, para tomar as decisões, ou lançar dados, ou qualquer coisa do tipo. Os apóstolos aqui, talvez eles tenham se precipitado, como eu falei. Talvez eles tenham esperado o Espírito Santo. Então a terceira coisa sobre tomar decisão é ser guiado pelo Espírito. Você só tem o maior poder do universo em você. Você vai ficar brincando com sorte e tomando decisões baseadas no seu humor, ou que as pessoas olham para a Lua e para Vênus e para Marte? Não faz o menor sentido. Então, o que eu faço? Eu pego o conselho com as pessoas do corpo de Cristo, eu oro a Deus e eu sou guiado pelo Espírito. Amém? E aí nós entramos no capítulo 2. Vocês estão comigo ainda? Está sendo intenso? Mas nós precisamos falar sobre isso. E nós vamos entrar no capítulo 2 e adivinha, nós vamos ler o capítulo 2, que tem 40 e tantos versículos. Amém? Não dorme no seu lugar, sacode o irmão que está do seu lado, pelo amor de Deus, fala: fica comigo, vai ser bênção para a sua vida, estamos juntos. E eu vou correr aqui e você vai ter que me acompanhar. Amém? Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Presta atenção agora, ó. No dia de Pentecostes. Agora eu quero que você preste muita atenção. Que algo poderoso vai acontecer que mudou a nossa vida para sempre. E muda a sua vida até hoje. No versículo 1 está dizendo que no dia do Pentecoste. O dia do Pentecoste era o 50º dia depois da Páscoa. Ou seja, 50 dias depois da Páscoa era o dia de Pentecoste. Também era conhecido como o dia da festa das colheitas ou festa das primícias. O que acontecia? Nesse dia, as pessoas pegavam a primeira parte da colheita, a primeira colheita, e eles dedicavam a Deus como oferta. Isso era o agradecimento pelos frutos que eles ainda iriam colher. Interessante que nesse mesmo dia, também era celebrado o momento em que as leis foram dadas por Deus a Moisés. No dia de Pentecostes também era celebrado o dia que Moisés recebeu as leis de Deus lá no Monte Sinai. Então, a comunidade de Israel, eles celebravam essa festa das colheitas e esse momento, onde 50 dias após a saída do Egito, Moisés recebeu a lei. Se você dá um alt tab, um parênteses aqui rapidão, Êxodo 19, versículo 12, diz o seguinte: marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo. Tenham cuidado, não subam no monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Isso aqui está sendo aquele dia, 1000 anos antes, no Sinai, onde Moisés sobe a montanha para receber as leis. Ele está dizendo o seguinte: olha, quem se aproximar do monte morre, porque Deus vai descer naquele monte e se manifestar. A única pessoa que tem que estar ali é Moisés recebendo a lei. E ele continua já no versículo 16, ainda no capítulo 19 de Êxodo. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus e todos pararam em pé no monte. O Monte Sinai estava
todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Quando o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. 1000 anos antes, naquele mesmo dia, Moisés estava recebendo a lei naquele monte, e Deus estava descendo e se manifestando. 1000 anos antes. E naquele dia de Pentecoste, a partir do versículo 2, a mesma história se repete, só que de maneira diferente. Versículo 2 diz: de repente, veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. De repente, algo aconteceu e Deus repete a mesma história de 1000 anos atrás, só que de uma forma completamente diferente. Agora o Espírito de Deus desce sobre a vida daqueles homens, e dessa vez Deus não está falando só com o homem, como falou Moisés, Ele está falando com todos aqueles que estavam reunidos naquele local. Dessa vez Ele não faz só presente fisicamente, mas Ele se faz presente e Ele invade o coração de cada um daqueles homens naquele local. Eles ouviram o vento, eles viram o fogo que estava pousado sobre a cabeça de cada um deles. Eu não consigo imaginar essa cena. Esse momento era uma manifestação visível do Deus invisível sobre a vida deles. Só que agora, não era um monte pegando fogo, onde as pessoas não podiam tocar, senão elas morriam. Agora era o Espírito de Deus se manifestando sobre a vida de cada um e tornando possível o relacionamento com o Pai, porque Jesus já havia morrido. Então nesse momento da história Deus repete, só que agora as pessoas podem receber o próprio Deus dentro de cada um deles, porque Jesus já havia morrido e ressuscitado. Não havia mais barreira, não havia mais preocupação sobre morte. Simplesmente Deus estava se manifestando sobre cada vida ali. E a notícia que nós vemos aqui é que Deus continua se manifestando através da história sobre cada cristão, descendo o Espírito dele sobre cada cristão, dizendo: agora vocês podem ter um relacionamento comigo, vocês não precisam se preocupar se vocês vão morrer ou não, porque Jesus já morreu por vocês e já ressuscitou naquela cruz. Então o Espírito Santo que foi derramado, ele mudou a história daquelas pessoas e muda a nossa história até hoje. Porque até hoje Deus se manifesta e Ele se derrama sobre os nossos corações e diz: agora eu não estou mais só ao seu lado, mas eu estou dentro de você, vivendo através da sua vida. E aí o versículo 5 diz: naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém, e quando viram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Só para você entender, essa festa era uma festa muito grande, então tinha pessoas de toda a região, de fora da Palestina, se reunindo naquele lugar. Mais uma vez, a evidência do Espírito Santo, ela precisa ser uma chama missionária. Se o Espírito Santo está sendo derramado sobre os nossos corações, não faz sentido a gente não viver uma chama missionária, onde a gente convoca e chama a atenção de pessoas, para a gente ser testemunha de Jesus. E aí no versículo 7 ele diz: muitos admirados exclamaram: como isso é possível? Esses homens são todos galileus, e no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. O Espírito Santo nos dá a capacidade de falar outras línguas, e aqui eu quero falar que essas outras línguas não são só línguas idiomáticas como aconteceu aqui. São outras línguas que nos dá o poder de alcançar públicos diferentes. Talvez você esteja na sua faculdade, no segmento de direito, de medicina, de administração, e você está pensando: como que eu posso testemunhar Jesus aqui? Como que eu posso falar uma linguagem que essas pessoas vão entender? A resposta é que se o Espírito Santo está sobre você, Ele vai te colocar o que falar. Porque Ele vai falar de uma forma que as pessoas consigam entender. Talvez você esteja no segmento, talvez numa comunidade científica ou no mundo corporativo, você está pensando: como que eu posso testemunhar Jesus aqui? O Espírito Santo vai te capacitar de falar de uma forma que as pessoas que estão à sua volta vão entender. Palavras que elas vão entender. Talvez você esteja no meio do esporte ou no meio artístico. O Espírito Santo vai te dar poder para falar as frases certas, as palavras certas, que vai alcançar o coração daquelas pessoas. E elas vão entender exatamente o que vocês estão falando. E aí,
No versículo 9 diz: então estão aqui pardos, metas, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões de Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Quando nós falamos por meio do Espírito, nós não falamos sobre nós, sobre as coisas que nós fazemos, nós falamos das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. E o versículo 12 ele continua: admirados e perplexos, perguntavam uns para os outros: o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas para eles parecerem bêbados, algo físico estava acontecendo. Eu não sei se tinha gente caída, se tinha gente cambaleando, mas algo estava se manifestando através do físico deles, que as pessoas olhavam e falavam: eles estão bêbados. Eu não sei responder o que é, mas algo aconteceu. E aí, a partir do versículo 14, nós vemos a primeira pregação da igreja. O primeiro sermão da igreja. Paulo diz, então, versículo 14: então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção, vocês todos, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutam o que eu lhes digo. Esse sermão de Pedro converteu 3.000 pessoas naquele dia. 3.000 pessoas foram convertidas num único momento, porque Deus abriu os céus e derramou o seu Espírito sobre aqueles que estavam ali. Isso quer dizer que quando o poder do Espírito Santo está sobre nós, não tem limite para o poder que Ele pode fazer, para os resultados que podem ser realizados. 3.000 pessoas ouviram uma pregação de um pescador, provavelmente analfabeto, ou pelo menos não com intelecto como deveria ter. E 3.000 pessoas foram convertidas. E aí, a partir do versículo 15, ele começa a pregar. Ele começa a dizer. E eu queria falar 5 coisas sobre esse primeiro sermão, que são 5 coisas que podem ajudar a cada um de nós a evangelizar pessoas. Se você quer evangelizar, se você quer testemunhar de Cristo, se você quer falar do Evangelho, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, é por isso que nós estamos aqui e nós vamos continuar fazendo isso até a volta de Jesus, e o poder do Espírito Santo está em nós para que a gente faça isso. A pregação de Paulo nos ensina 5 coisas do que eu e você podemos fazer. Primeira coisa, ele vai dizer lá no versículo 14: ouçam com atenção, vocês todos, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. A primeira coisa que Pedro fala no seu sermão é que ele conhecia aqueles para quem ele estava pregando. Ele sabia o público que ele estava falando. Então ele conhecia aquelas pessoas. Então a primeira coisa, eu vou te dar uma dica: fale com aquelas pessoas que você conhece, com aquelas pessoas que estão à sua volta, com as pessoas que são a sua família e seus amigos. A primeira coisa, fale com aqueles que você sabe quem são. A segunda coisa é que ele usou algo familiar do público. Ele diz o seguinte lá no versículo 16: o que vocês estão vendo aqui foi predito há tempos pelo profeta Joel. Aquelas pessoas conheciam o profeta Joel. Então ele usou algo de conhecimento de todos ali para conectar essas pessoas e falar: olha, lembra Joel? Todos falaram: claro, a gente lembra de Joel. Então, lembra que ele disse isso? É isso que está acontecendo aqui agora. Então essa é a segunda coisa que nós precisamos fazer no nosso evangelismo. A terceira coisa é que o sermão todo de Paulo, que vai até o versículo 24, ele foi completamente bíblico. Completamente Bíblia sendo exposta. Então eu e você às vezes ficamos preocupados sobre falar de Bíblia, mas esse é o melhor evangelismo que nós podemos fazer, é pegar a palavra, expor o que ela diz. Eu não digo a minha opinião sobre o assunto, eu não digo o que eu penso sobre aquilo, eu pego o que a Bíblia diz e eu falo sobre aquilo. Então eu não olho para a minha realidade e a partir da minha realidade eu interpreto a Bíblia. Eu pego a Bíblia e interpreto a minha realidade a partir dela. A quarta coisa nessa pregação de Pedro é de que ele levou as pessoas à obra de Cristo. Todas as vezes que nós evangelizamos ou pregamos, Cristo tem que ser a peça central. Cristo tem que ser o principal. E por último, o sermão que Pedro pregou foi completamente racional. Ele usou do intelecto, ele usou da inteligência. Então ele não ignorou a inteligência daquelas pessoas. O tempo todo ele ficou usando da inteligência, porque a partir daquilo que nós pensamos é que isso alcança o nosso coração. Então foi isso que Pedro fez. E aí no versículo 17 ele diz: nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que cada um de nós
recebemos o Espírito, e o Espírito foi derramado sobre cada um de nós. E interessante que ele fala nos últimos dias. O que quer dizer isso? Quer dizer que a partir do momento que Jesus veio sobre a terra, ali se iniciou os últimos dias. Quer dizer que eu e você estamos vivendo os últimos dias. Não sabemos quanto tempo vai durar, mas nós estamos no último dia. No dia que Jesus veio sobre essa terra, viveu, morreu e ressuscitou, ali se iniciou os últimos dias do universo. Então nós não temos como perder tempo. Não temos como perder tempo. Porque nós já estamos vivendo os últimos dias. Não sabemos quanto tempo vai durar, mas nós já estamos vivendo eles. E aí no versículo 21 ele diz: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais do que a preocupação que Pedro tinha sobre falar em línguas, ou outras coisas que estavam acontecendo, ele estava querendo dizer: olha, existe esperança para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Existe esperança para todo mundo que reconhecer que Jesus é o Salvador. E no versículo 24 ele finaliza dizendo: mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. Quando nós falamos sobre Jesus e testemunhamos sobre Ele, nós não podemos pensar que Jesus foi só mais um sábio, ou um grande mestre, ou um grande líder que nós admiramos. Nós precisamos proclamar que Ele ressuscitou. Nós precisamos dizer que Ele vive. Porque eu e você somos essas testemunhas da morte e da ressurreição dEle. De que Ele vive hoje. E aí nós vamos saltar um pouco do versículo 25 ao 36, porque Pedro ele continua pregando. Mas uma das coisas que ele fala lá no versículo 32 foi esse Deus, esse Jesus que Deus ressuscitou. E todos nós somos testemunhas disso. Mais uma vez, ele está usando a palavra testemunhas, porque isso é que nós somos. Através do poder do Espírito, eu e você somos testemunhas de Jesus que ressuscitou. Então Jesus, Ele é Deus, Ele é filho de Davi, Ele é rei sobre todas as coisas. E Ele está vivo. Isso é o mais importante. E aí no versículo 37, diz: as palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Quando nós somos testemunhas de Jesus, a pergunta que nós queremos ouvir de volta daquelas pessoas que estão à nossa volta é: eu entendi. E o que eu faço agora? Como que eu mudo a minha realidade? Como que eu mudo a minha vida? Essa é a pergunta e essa é a sensação que nós queremos gerar na vida das pessoas que estão à nossa volta. E aí, quando nós lemos o versículo 41, diz: os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas em um único dia, porque pessoas cheias do poder do Espírito Santo foram testemunhas de um Jesus que vive, que está vivo hoje. E para a gente finalizar, versículo 42, nós vemos essa igreja continuando, essa igreja vivendo os dias comuns dela, e diz o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. Nesse versículo 42 até o 46, nós vemos uma igreja saudável. Não uma igreja perfeita, mas uma igreja saudável. Os elementos de uma igreja saudável começam no versículo 42, quando ele diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Uma igreja saudável é aquela que não para de estudar a palavra de Deus. Aqui, quando fala ensino dos apóstolos, eles estavam falando sobre os ensinos que eles estavam gerando, que hoje para nós é o Novo Testamento. Então, uma igreja saudável é uma igreja que continua estudando a Bíblia, continuamente, sem parar, seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento. Então não existe uma figura de um cristão cheio do Espírito se ele não é um cristão que estuda a palavra. E aqui eu não estou falando de ler a palavra, eu estou falando de estudar mesmo a palavra. O primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo, de um cristão cheio do Espírito Santo, é alguém que estuda
a palavra. A segunda coisa para uma igreja saudável é a comunhão. Então eles viviam juntos o tempo todo. O tempo todo eles estavam juntos estudando a palavra. E aí na sequência diz, para partir do pão e a oração. E aqui eles estavam dizendo tanto partir do pão para comer junto quanto para ceiar. E depois oração. Então uma igreja saudável é aquela igreja onde nós estudamos a palavra. Nós comemos juntos, vivemos juntos, compartilhamos a mesma mesa. E onde nós oramos uns pelos outros. E no versículo 44 diz, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Isso aqui não é um versículo para embasar qualquer tipo de visão ideológica, seja ela o comunismo, o socialismo, tá vendo? Olha lá, a igreja primitiva compartilhava tudo. Então se você tinha 2, você dava porque não tinha, você ficava com 1, ele também ficava com 1. Não é essa ideia aqui. A ideia é que existia uma igreja que era generosa. Então quem tinha muito dava para aquele que não tinha. Entregava, ofertava. Então nós vemos no princípio do início da igreja, a generosidade sendo um dos pontos principais de uma igreja saudável. E no versículo 46 diz, adoravam juntos no templo, diariamente. Reuniam-se nos lares para comer, partiam pão com grande alegria e generosidade. Isso aqui é uma descrição do que é um PGM. Você reparou? Adoravam juntos, reuniam-se nos lares para comer, com grande alegria e generosidade. Então, desde o início dos tempos, a igreja já tinha PGM. Talvez não era esse nome, né? Até porque como que eles iam abrigar 3.000 pessoas que se converteram? Imagina. Não tinha lugar naquele tempo para abrigar pessoas. Hoje já é difícil. Qual era a forma que eles podiam continuar juntos em comunhão, orando uns pelos outros, estudando a palavra, se reunindo em casa, sentado à mesa, contando o seu dia a dia, contando como que foi a semana, quais bênçãos você recebeu, que oração você precisa, compartilhando o estudo que foi falado no sábado durante a semana. Essa é a visão da igreja e é a visão que nós devemos permanecer hoje. É por isso que um PGM não é só uma reunião de amigos. Nós estamos vivendo um propósito eterno, um plano eterno de Deus sobre essa terra. Da gente poder ter poder do Espírito Santo para ser testemunha de Cristo. E o último versículo, 47, diz, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A maior preocupação que eles tinham, e essa tem que ser a nossa maior preocupação, é que eles simplesmente viviam igreja. Viviam a comunhão, viviam o estudo, viviam a oração, e Deus ia acrescentando. Eles testemunhavam de Cristo e Deus ia acrescentando. Então a maior preocupação que nós podemos ter é viver essa vida, sendo testemunha de Cristo, vivendo em comunhão, orando uns pelos outros, estudando a palavra, porque Deus vai acrescentar dia após dia. Tem um livro que fala sobre pequenos grupos e esse autor desse livro, eu não lembro o nome, mas ele saiu viajando todos os Estados Unidos, pesquisando todas as igrejas que eram as células, que eram os pequenos grupos e tentando descobrir elementos que faziam com que as igrejas crescessem. E ele tentava descobrir se era o líder mais carismático, o líder mais extrovertido do pequeno grupo, que fazia o PGM crescer e multiplicar. Mas ele descobriu uma coisa, não importa qual era o temperamento do líder, ou as habilidades do líder, ou como que era a personalidade do líder. Ele descobriu uma coisa que fazia com que os PGMs se multiplicassem e que as igrejas crescessem. A palavra era oração. Oração. O líder que ora, ele é cheio do poder do Espírito para testemunhar quem Cristo é. Cada um de nós que oramos, nós fazemos isso. O mesmo Espírito que capacitou a igreja primitiva vive em cada um de nós aqui. Esse mesmo Espírito que transformou as pessoas em atos, pessoas comuns, pessoas que não tinham perspectiva de vida, está sobre cada um de nós. Pessoas que não eram letrados e teólogos. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está sobre cada cristão na face da terra que crê em Jesus. Nós não precisamos ter todas as respostas quando nós vamos conversar com as pessoas. A nossa tarefa é muito simples. É testemunhar quem Cristo é e a experiência que nós vivemos com Ele. A experiência que nós tivemos com Ele. Se eu focar na experiência, na minha própria vida, que Deus está fazendo em mim, isso já é testemunho suficiente para que as pessoas possam crer nele. E nós não temos como perder tempo, gente.
Nós não temos como perder tempo. Cada pessoa que nós encontramos é uma pessoa que Jesus morreu por ela. Cada pessoa que eu esbarro na rua é uma pessoa que Jesus morreu por ela e Deus as ama profundamente. O meu testemunho, ele pode impactar as vidas muito mais do que eu imagino. Muito mais do que se você imaginar, mas eu não tenho nada para contar. Você tem sim. Isso pode transformar a vida das pessoas diariamente com algo simples. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre você e é só isso que nós precisamos. É o único poder que eu preciso, não preciso de habilidades, não preciso de conhecimento. É bom que eu tenha, mas a única coisa que eu preciso é o poder do Espírito, ele já foi derramado sobre nós. Então essa ousadia que eu preciso para fazer, eu posso encontrar ela através do poder do Espírito que está sobre mim. Isso não é algo que foi disponível naquele tempo, mas está disponível para cada um de nós hoje. Gente, o mundo está esperando isso. É só ligar a televisão, é só olhar para as redes sociais. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus com o poder do Espírito para testemunhar quem Cristo foi, para transformar a vida deles para sempre. Não tem outro caminho. E se eu e você não fazemos isso, nós estamos desobedecendo uma ordenança do próprio Jesus. Ele disse só isso: seja minha testemunha. Ele não pediu grandes coisas de você, ele disse: seja minha testemunha, fale aquilo que eu fiz na sua história. Isso é suficiente para transformar a vida. O que nós precisamos fazer é acreditar que isso é possível e confiar no poder do Espírito que está em nós. Mas eu sei que isso é um grande desafio e muitos de nós ficamos com medo. Então a minha oração e o meu encorajamento, e finalizando essa noite, é para que Deus possa se revelar a você. O poder que Ele tem, o Espírito que está sobre você, para você entender o potencial que você pode ter quando você é testemunha de Cristo nessa terra. Para que você possa ver coisas que Ele ainda vai fazer através da sua vida que você nunca imaginou, porque você creu que você tem o Espírito Santo dele sobre você e você pode ser testemunha de Jesus sobre essa terra. Nosso objetivo nessa série é que você saia daqui incendiado. Para quando você chegar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, você possa incendiar a vida daquelas pessoas. Para que elas sejam encontradas por Cristo.